Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você sabia que existem mais de um tipo de espelhos de corrente? Nesse tutorial eu vou mostrar os principais tipos e as suas características, para que você saiba escolher o melhor para a sua aplicação. Uma aplicação prática muito útil desse tipo de circuito é como fonte de corrente para o estágio de entrada com o par diferencial dos amplificadores. Vamos lá? Esse meu tutorial vai se basear no livro da figura, um livro famoso do Sr. Douglas Self. Na página 84 ele resume as 4 configurações mais usadas do espelho de corrente. Vou descrever cada uma para você agora, tudo bem explicadinho de forma simples e direta, como só o professor Bairros sabe fazer. O primeiro modelo é mostrado na figura. É o circuito básico, aquele que você está acostumado a encontrar por aí. A teoria é simples. Como a junção base-emissor dos dois transistores estão em paralelo, se eles forem exatamente do mesmo tipo, a corrente na base de um será a mesma na base do outro. No circuito é chamado de IB1 e IB2. As duas correntes são iguais e será chamada de corrente de base B. O resultado disse que a corrente de coletor de Q2 é igual à corrente de coletor de Q1. A corrente de Q2 é o espelho da corrente de Q1. Então, se você ajustar a corrente de Q1 para um valor conhecido, usando uma resistência ligada ao positivo, por exemplo, então você saberá a corrente em Q2. Mas esse circuito tem um problema. A corrente de saída é a corrente de coletor de Q2, que é igual à corrente no coletor do transistor Q1. Mas a corrente no coletor do transistor Q1 não é exatamente igual à corrente de entrada. Veja que parte da corrente de entrada é desviada para polarizar a base dos transistores. Então esse circuito apresenta um erro. Esse erro é dado pela equação da figura. Note que o ideal é que o denominador fosse igual a 1. Se o ganho do transistor for muito grande, acima de 100, esse erro vai incomodar pouco. Vou mostrar como levantar a equação só para exercitar. É um bom exercício de eletrônica. Veja que as correntes conhecidas são mostradas no diagrama. Usando mais as características do transistor, você consegue chegar na equação facilmente. Veja que são 3 as equações que podemos levantar. Primeira equação do nó do coletor de Q1. A corrente de entrada é igual à corrente no coletor de Q1 mais a soma das correntes de base 2 e B. Segundo, a equação da corrente de saída é igual à corrente de entrada multiplicada pelo beta. Terceiro, a característica do espelho. A corrente do coletor de Q1 é igual à corrente no coletor de Q2, que é igual à corrente de saída. Agora vou resolver determinar a corrente de saída em função da corrente de entrada. O ideal é que as duas fossem exatamente iguais. Na equação 1, eu substituo a corrente IC1 pela equação 3. Na equação 2, eu isolo a corrente de base e então substituo essa corrente de base na equação da corrente de entrada. Coloque em evidência a corrente de saída. Agora é só passar os parênteses para o outro lado e depois ajustar a equação para ficar igual à equação do livro. Viu? Não foi tão complicado. Note que a corrente de saída não é igual à corrente de entrada. Tem aqueles parênteses atrapalhando tudo, fazendo com que a corrente de saída seja menor do que a corrente de entrada. O erro ocorre porque a corrente de entrada é dividida. Parte vai alimentar as bases dos transistores, aquela parcela igual a 2IB. Na maioria das vezes, usando transistores de alto ganho, esse erro acaba influindo pouco. Mas, se você necessitar de mais precisão, existe o circuito da figura, chamado EFA, Emitter Follower Amplifier, amplificador seguidor de emissor. A ideia é simples. Colocando o transistor Q3, a corrente de entrada vai perder a corrente de base de Q3, que é muito menor do que a corrente 2IB do circuito anterior. Na verdade, a corrente de base é a corrente 2IB dividida pelo beta. A equação é mostrada na figura, com o 2 sendo dividido por um valor muito grande. Então o erro fica muito pequeno. Para não estender o tutorial, eu vou deixar para levantar a equação num próximo tutorial. Mas a forma de resolver segue o mesmo princípio do espelho simples. Mas existe um circuito famoso criado por um gênio da eletrônica chamado Wilson. Por isso é conhecido como o espelho de Wilson. A equação gerada é complexa, mas o erro fica bem menor do que as versões anteriores. E tem uma explicação bem simples do seu funcionamento. Não precisa levantar toda aquela equação. Felizmente, não é mesmo? As correntes são indicadas na figura. Note que esse é um circuito realimentado e vai existir um momento que a corrente de base do transistor Q3 vai ser igual à corrente de base IB. É aí que a mágica do Wilson acontece.
A equação do nó do coletor do transistor Q1 é exatamente a mesma do espelho simples. A corrente de entrada vai se dividir, vai ser igual à corrente no coletor do transistor Q1 mais a corrente de base do transistor Q3, que é igual à corrente de base B. Então, a corrente no coletor do transistor Q1 vai ser igual à corrente de entrada menos a corrente de base. Agora, a corrente do espelho, a corrente no coletor do transistor Q2 é igual à corrente no coletor do transistor Q1. Mas cuidado, a corrente no coletor do transistor Q2 não é a corrente de saída. A corrente no coletor do transistor Q2 vai ser igual à corrente de entrada menos a corrente de base. A corrente no emissor do transistor Q3 é igual à corrente de base mais a corrente de saída. Aqui eu estou usando a equação completa da corrente do emissor. Agora vem a mágica. Existe uma segunda equação para a corrente de coletor do transistor Q2, a equação no nó do coletor de Q2. A corrente que sai do nó é igual à corrente do coletor de Q2 mais 2 vezes as correntes de base. Isso é igual à corrente de entrada no nó, que é igual à corrente de saída mais a corrente de base. Agora vou isolar a corrente de coletor na equação 5. Fazendo a subtração, fica a corrente de coletor do transistor Q2 é igual à corrente de saída menos a corrente de base. Essa é a equação que consta no diagrama do livro. Agora é só usar a equação 3 no lugar da corrente do coletor do transistor Q2. Veja a mágica acontecendo. A corrente de base pode ser simplificada e o resultado é fantástico. A corrente de saída é exatamente igual à corrente de entrada. Aplausos para o mágico Wilson. Ele é muito bom. Claro que a equação completa pode ser calculada e é mostrada na figura, mas o denominador ficou muito pequeno mesmo. Não bastava o sucesso do circuito C, o Sr. Wilson ainda desenvolveu o circuito D, que chega no mesmo resultado com 4 transistores. E fica a pergunta, por que eu vou gastar mais um transistor para fazer a mesma coisa? Só pode ter uma explicação. O sucesso subiu a cabeça do Sr. Wilson, então esse último circuito é pouco usado. Nesse tutorial você viu 3 formas de implementar um espelho de corrente. A forma tradicional, que é simples e todo mundo usa. A forma B com transistor a mais, que ninguém usa, porque se eu vou usar um transistor a mais, então eu vou usar o transistor do Sr. Wilson, que é o melhor de todos. Então, quando você precisar de um espelho de corrente melhorado e estiver disposto a gastar um transistor a mais, use o espelho do Sr. Wilson, que é muito bom. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!